o objetivo pelo qual nós podemos ou devemos falar alguma coisa com qualquer irmão da comunidade. Em primeiro lugar, partindo sempre da palavra de Deus. O critério para a nossa correção fraterna é a palavra de Deus, e não aquilo que eu acho ou deixo de achar. Por isso eu tenho que ser um especialista na palavra. Quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, quanto mais eu deixar a palavra de Deus mergulhar-se no meu coração, então eu terei condições de, partindo da palavra, ir ao encontro do irmão. Para quê? Versículo 9 da primeira leitura. Para que ele se arrependa, para que ele se converta. O pedido do Salmo: Oxalá, hoje, não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. E quando foi que isso aconteceu? Quando o povo de Deus passou a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. A praga número 1 que destrói nossas comunidades: a fofoca, a calúnia, a mentira, o julgamento. Se há uma coisa que a Bíblia deixa para nós com toda clareza, é que não existe nenhuma situação em que eu possa julgar alguém. Nunca. Nunca. Mateus 7,7. Não julgar. Isso é um imperativo categórico. Grave essa frase: cada vez que eu julgo uma pessoa, eu estou cometendo pecado mortal. Cada vez. Não existe nenhuma hipótese, nenhuma. Porque sei lá eu, meu Deus, por que a pessoa teve aquela atitude? Nós não sabemos. Visitando um presídio algum tempo atrás, me interessei muito por um rapaz, porque esse rapaz foi condenado pela justiça 6 meses depois de ter feito 18 anos de idade. Ou seja, se ele tivesse cometido aquele crime terrível 6 meses antes, não seria condenado. E o crime dele foi terrível, foi bárbaro. Esse menino estuprou e assassinou barbaramente uma criança de 9 anos de idade. Então, um crime hediondo. E eu fui conversar com ele. E depois de conversar um pouco com ele, de rezar com ele, ele falou para mim assim: padre, eu vou contar uma coisa para o senhor que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Quando a pessoa diz isso, a gente já fica alegre. A gente sabe que aí já vem cura, que aí você está furando a ferida. Padre, quando eu tinha uns 6 anos de idade, 3 rapazes me pegaram e fizeram barbaridades comigo, padre. Me estupraram, me fizeram uma mulher. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. E padre, o senhor não vai acreditar numa coisa. Um daqueles rapazes é pai da menina que eu matei. Gente, aquilo me arrepiou. Por quê? Então quem matou a menina? A sociedade vai julgar esse menino, ele vai ser condenado, quem sabe vai ficar uns 15 anos na cadeia, porque depois consegue sair. Leva essa marca para o resto da sua vida. Ele está pagando o crime dele. Mas e o pai daquela menina? Talvez o pai daquela menina estivesse lá no dia do velório chorando, e as pessoas com muita pena dele, porque ele perdeu uma filha e perdeu de um modo bárbaro. Mas será que ele para pensar, de alguma forma, fui eu que matei a minha filha? Eu semeei inferno no corpo de um moleque. Ele tinha 18, 19, 20, 25 anos de idade quando fez isso. Talvez ele tenha feito isso bêbado, talvez ele tenha feito isso drogado, e ele nem se recorda que tenha feito. Oxalá pudera Deus, ele está assistindo essa missa agora, porque na cidade dele pega a TV Canção Nova, e ele pudesse pensar: meu Deus, sou eu, e ainda dá tempo.
Dá tempo de não mandar mais gente para o inferno. Porque agora, quem sabe, se ele já teve esse problema, agora perdeu a filha, se revolta ainda mais, ele já tinha problema nessa área de atacar uma criança, ou seja, ele colheu um crime que ele plantou. É isso que nós fazemos, gente. Quando nós semeamos inferno, nós colhemos inferno, e o inferno se alastra. E quando é que nós semeamos inferno? A semente mais poderosa de inferno chama-se julgamento, preconceito, porque ela vira fofoca, mentira, calúnia, diz que me disse, difamação na comunidade. É impossível que todas as leituras de uma missa, o ápice da nossa fé na semana, a celebração do mistério pascal do Cristo, chame nossa atenção para algo e que infelizmente nós não levamos a sério. Não levamos a sério. Porque infelizmente eu tenho visto nesse Brasil de meu Deus, eu ando no Brasil inteiro, grupos inteiros que se desmoronaram por causa de fofoca. A fofoca é a faísca do inferno, é a arma predileta do encardido. Então pensa bem, meu irmão. Mas padre, o que fazer quando a gente vê que uma pessoa está errada? O que fazer quando a palavra de Deus me motiva? O Evangelho vai nos ensinar. Aliás, nós líamos hoje de manhã, segundo as Crônicas, segundo Reis 20, quando Isaías recebeu uma palavra e teve que ir ao rei para dizer que ele ia morrer. Quando você vai motivado pela palavra de Deus, mesmo que seja uma missão tão difícil quanto a do profeta Isaías, você salva essa pessoa, como o profeta Ezequiel nos diz aqui, a mesma coisa. Se essa pessoa mudar de vida, você falou com ela, você foi atrás, motivado pela palavra, essa pessoa mudou de vida, você ganhou essa pessoa para Deus. Se ela não mudar de vida, ao menos você não se perdeu. Mas se essa pessoa se perder, e você que podia ter falado não falou, você se condena. O critério da palavra é rigoroso para nós. Então nós partimos da palavra. O pedido para que o nosso coração não se feche. E por isso, retoma aqui, para que a gente aprenda a fazer a oração da súplica. Aclamemos o rochedo que nos salva. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Talvez essa vai ser uma das palavras fortes desse acampamento. A necessidade de se prostrar, de se ajoelhar diante de Deus. Quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante da vida. E, graças a Deus, não se prostra também diante do inimigo. Eu quero viver a palavra. Segunda leitura me diz que a plenitude da palavra é o amor ao próximo. Jesus é fabuloso. Ninguém tem desculpa para ir para o inferno. Porque se eu não sei a palavra de Deus, eu não posso ir para o céu. E como a palavra de Deus é muito longa, a Bíblia católica tem 35.568 versículos, eu não seria capaz de decorar todos eles. Jesus resumiu todos eles em um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém tem desculpa para dizer que não consegue saber a palavra. Se você colocar em prática, diz São Paulo, todos os demais mandamentos nós estamos cumprindo quando amamos o outro como amamos a nós mesmos. E o que é que significa amar o outro como amar-se a si mesmo? Fazer ao outro aquilo que você desejaria que o outro lhe fizesse, dar ao outro o seu melhor. Mas acontece que nós somos humanos, que nós somos fracos. Acontece que nós temos dias que estamos péssimos. Tem dia que a gente não aguenta nem a gente. Não acontece isso com você? Você levanta, olha no espelho, você fica com raiva da sua cara. Te tem vontade de xingar você. Não é assim? Tem. E a gente não pode se julgar também, porque a gente não sabe se tem a ver com a lua. Pode ser. Ué, a lua não interfere nas marés? Nosso corpo é 70% de água. Aí eu estou com a maré baixa, eu estou com a maré alta. Deve servir para alguma coisa? Não?
Por que quando o dia está ensolarado a gente já está mais animado? Aí você olha que ele está cinzento. A gente não sabe por que não está bem. Às vezes é um problema, o intestino não está funcionando direito, você não sabe. Ou às vezes está funcionando muito rápido. Você não pode nem dar atenção ao irmão. Olha, ele está correndo. Nós não sabemos. Às vezes você está com problema no estômago, a bile está amarga. Você não sabe. A gente não sabe nem a gente mesmo. Quanto mais os outros. Por isso que eu não posso julgar. Sei lá eu por que a pessoa está daquele jeito. Sei lá se ela recebeu uma notícia ruim. Sei lá se ela está com dor de dente. Eu não sei. Está com cólica. Nós não sabemos. Sei lá se a pessoa tem um espinho. Não viu que algum tempo atrás numa aldeia, não sei de onde, da África, que os elefantes entraram, né? E destruiu, matou gente. Aí conseguiram pegar o líder dos elefantes. Porque o elefante tem a manada, segue um lá, né? O que deu naquele bicho que ele estava doido daquele jeito? Aí jogaram lá o remédio nele, a injeção lá, dá um tiro no bicho, anestesia ele, foram examinar, ele estava com uma inflamação no dente, na presa. Imagina, gente, se dor de dente na gente é terrível. Imagina um tamanho daquele, Deus o livre. O elefante fica doido, não tem quem segura aquele bicho. Então eu sei lá por que a pessoa falou aquilo, sei lá por que ela estava irritada, eu não sei, velho. Então por isso que o meu critério não pode ser o temperamento da pessoa, não pode ser o momento que a pessoa esteja vivendo. Todos nós temos dias que a gente está mais alegre, tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente não aguenta ninguém. Tem dia que você quer ficar mais sozinho. Não temos isso? Tem. Aí o que acontece? Nós trabalhamos na fábrica, nós trabalhamos na loja, aí para os outros você tem que estar rindo. A cara do Júnior lá, né? Aí chega em casa. Padre, meu marido tem duas caras. Lá no serviço, o padre vive rindo. Quando chega aqui em casa é um cavalo. Talvez seja o único jeito, o único lugar que ele tem para tirar a máscara. Talvez também seja isso uma cura interior. Então, nunca eu posso julgar. Não julgar, nunca, sob nenhuma hipótese. Aí quando tiver problema, Evangelho. O Evangelho dá um roteiro prático de cura interior. Hoje nós vamos dar na trilha da cura pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, então já é que se trata de uma coisa grave. Se trata de pecado, portanto, baseado na palavra e contra a gente ainda. Sabe que o mais triste é que às vezes a gente se irrita com a pessoa e não tem nada a ver com a gente ainda. Tem gente que faz tempestade em copo d'água e às vezes o copo está só por meio. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Vai. 99% dos problemas acabariam. Quando eu chegasse na pessoa e dizia, não, dá uma conversinha aqui. Estou sentindo com você. Você ofendeu eu. Por que você falou isso de mim? Vai a sós, conversa com a pessoa. O que nós fazemos? Sai já falando para o outro. Estou tão triste. Com quem? Gerardo. Gerardo não devia ter falado aqui de mim. Fez isso para mim. Ofendeu eu. O Gerardo. Quem diria logo ele? Que ele tem jeito, que é uma coisa. Quem vê carne não vê coração. Um homem daquela. Isso aí. Mas olha, isso é de família. O avô dele já não era flor que se cheira. Coitado do avô do Gerardo. O homem está morto. Já faz quase 30 anos que está no purgatório. Está virando de um lado para o outro para ver se sobe. Está pedindo reza. E aí lastra. Se o teu irmão pecar contra ti, chama ele
a sós. Ixi, tem coragem? Segundo passo. Não adiantou nada. Conversou com a pessoa, teve a conversa sós, com muita caridade, falou com jeito, às vezes dá aquela volta medonha, né? Vai contando. O Natan não fez isso com o Davi? Natan conhecia o temperamento do Davi, sabia que o Davi era safado, era aquele ordinário parente do Nelson contou hoje cedo. Adiantava ele chegar para o Davi e meter o dedo na cara dele? Ele foi no Davi, o Davi fazendo sala para ele, vestido de rei. Aí ele contou uma historinha para o Davi. Quando o Davi pescou a isca, ele virou e falou: esse homem é o Senhor. E o Davi caiu em si. Às vezes precisa dessa sabedoria. Jesus, para corrigir Pedro, ele não foi lá na praia onde o Pedro estava. Ele precisava curar o coração de Pedro. Mas veja, Jesus vai na praia, monta o cenário, espera uma pescaria frustrada, prepara o churrasquinho de peixe. Jesus, cozinheiro de Pedro. Fosse você, já não estava com o tição na mão para enfiar na cara dele. Já estava jogando carvão nele e pedra nele. Eu aqui, para que eu vou bater para ele? Ele negou eu 3 vezes. Jesus não. Ele prepara o peixe, ajeita tudo direitinho. Ah, Jesus tem uma paciência, sorte nossa. Sorte nossa. Os discípulos de Emaús, Jesus foi, caminhou o dia inteiro com eles. E 2 discípulos de segunda categoria. Não era apóstolo, não, era segundo escalão para baixo. Um deles eu acho que era do 3º escalão, porque nem o nome dele fala. Amônima. Jesus foi lá, andou o dia inteiro. O que vocês estão tristes? O senhor não soube? Não. Ah, aconteceu uma coisa, uma desgraça tal. Foi com o Senhor, você não lembra? Jesus, ó, gente, vocês vejam o exemplo mais concreto disso. Jesus ficou 3 horas no Calvário. Os discípulos de Emaús gastaram o dia inteiro para contar isso para ele. Isso na sexta, Jesus morreu na cruz. No domingo, olha o tamanho que já estava o assunto. E isso porque no sábado eles não podiam bater perna. Só podia andar 1000 passos, é daqui ali só. Agora cada um andou daqui ali, o outro já foi dali para lá, e já foi. E aquele negócio já cresceu, às 3 horas, o Cristo viraram 30. Os discípulos de Emaús, o dia inteiro foram. Eles contaram com tanto detalhe a crucifixão de Jesus, que Jesus quase morreu de novo andando com eles. Foi dureza. Eu disse que ali Jesus foi rezando o texto da providência, o texto da Bizantino. Ele foi falando, e eles contaram. Terrível. Você imagina quantas vezes Jesus segurou para não dar risada? Eles estavam tão feridos e machucados que eles não olharam para o lado. Eles não olharam para Jesus. Eles foram andando, igual aqueles cavalos para puxar carroça. Você põe aquele negócio nele aqui e vai. Jesus está aqui andando. Eles, mas aí, nosso Senhor sofreu tanto, coitado. Só precisa ver, a hora que pegaram aquela cruz, aquele verso subindo. E foi ainda, e nós estávamos lá de baixo, nós estávamos de longe, porque se a gente chegasse perto, tem um colega nosso que teve um problema lá, está com um problema na coluna. O Simão morava lá em Cirene, fizeram ele carregar a coisa dele, mas teve que carregar. Falei, Jesus, E Jesus não podia sentar porque estava andando. E foi. É dureza. Pessoa que tem o coração ferido e machucado, ela elege a gente para Cristo. Ela começa a contar, eu sou isso, aconteceu comigo. Aí foi. Quer ver quando conta para a gente a pregação que a gente fez?
Direito. Aí o senhor falou, aí o senhor contou aquela história, o senhor lembra que a história? O senhor falou que Nossa Senhora foi falando aquilo, e na hora... Lembra? Lembro. Eles devolvem. Beleza. Ô Senhor. João 12. Antas sempre tereis entre vós. A tradução lá é um pouquinho diferente, eu mudei. Primeira coisa a fazer, chama a pessoa a sós, conversa com ela. Ela não mudou. Segunda coisa, chama 2 ou 3 pessoas. O que Jesus fez hoje de manhã? Estava com o grupo dos apóstolos, se afastou e levou Pedro, Tiago. Jesus fez isso. Ele não está falando teoria, não, é prática dele. Chama 2 ou 3 pessoas para ajudar o irmão. Olha, aconteceu esse problema, eu falei com essa pessoa, nós conversamos, mas não prepara a cama antes. Não pega os 3 que estão a seu favor para saber quem está do lado, porque aí o outro já vai vir com 3 a favor dele, o outro com mais 3, vai dar... É para resolver o problema, e não para convencer o outro. É para fazer a pessoa voltar o seu coração para a palavra de Deus, e não para ela tornar amiga sua ou não. Progressivo. Primeiro, a sós. O critério da palavra. Segundo, 2 ou 3 pessoas. Pessoas mais sábias. É hora de procurar o formador. Vocês que vivem em comunidade, nós vivemos. Procura o formador. Procura um sacerdote, seu padre. Aí sim, aí eu não estou mostrando o dente. Padre, nós estamos com um problema. Nosso filho assim assado. A gente não sabe o que fazer. Será que o senhor podia? Aí o padre disse, olha, isso é um assunto que eu realmente não sei. Mas eu vou conversar com uma pessoa. Tem um padre amigo meu que trabalha com pessoas assim. E a gente vai conversar. É nesse sentido? Para tentar solucionar. Nós estamos tentando salvar uma pessoa e não condenar. Não tem espírito de fofoca. Nós estamos tentando fazer a pessoa crescer. Não adiantou. 2, 3, conversou. A pessoa continuou no erro. E o que eu faço com ela agora? O terceiro passo? Leve essa pessoa para a igreja. O que significa levar para a igreja? Grudar na orelha dela a força e levar lá? Não. Colocar a igreja em comunhão com essa pessoa. Vamos fazer oração juntos. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos pedir, vamos rezar, vamos participar da missa. Vamos entrar em comunhão com a igreja. Quem sabe eu também não estou em comunhão com a igreja, que eu estou afastado por causa dos meus pecados. Vamos procurar o que é a igreja, a palavra da igreja, o catecismo da igreja, os documentos da igreja, o que fala disso? Você sabia que a igreja tem uma palavra muito clara para essas situações específicas, esses problemas que o mundo moderno está vivendo? A igreja tem uma palavra. A igreja tem textos bonitos sobre a pastoral familiar. O Papa tem textos maravilhosos sobre a questão da dependência química, sobre a marginalização da mulher, sobre o desemprego, sobre a injustiça social. A igreja tem a doutrina social católica, o pensamento social da igreja, aborda todas essas temáticas sociais. Lá no Vaticano II, a Gaudium et Spes, alegria e esperança, já trata desses problemas. Trata da educação cristã, o mundo do trabalho, o mundo da política, a ética dos negócios, toda a questão da bioética, toda a questão da moral sexual. Então nós temos, a igreja tem... Por quê? Porque ela tem assistência do Espírito Santo, ela tem elementos para ajudar, e dentro da igreja nós temos gente especializada. Na minha comunidade, uns 15 dias atrás, nós recebemos um documento do Tribunal Eclesiástico de Florianópolis. Por quê? Um dos consagrados da minha comunidade foi casado. O casamento não deu certo. Fizemos um levantamento do casamento dele. O dia que ele foi casar, ele estava drogado. Conversei com vários médicos, a partir também da nossa experiência. Fizemos um dossiê, enviamos ao tribunal. O tribunal analisou durante uns 3 anos. Fomos chamados, fizemos depoimentos, conversamos. Conversei com o padre Jesus Hortal, no Rio de Janeiro, que é a grande autoridade nesse assunto.
Encaminhamos para o tribunal fez uma avaliação, percebeu, não houve casamento, não houve matrimônio. Veio o documento agora. Então, declaro que aquele matrimônio foi nulo. Não anula o matrimônio. Se foi matrimônio, nem o Papa pode anular. Mas a igreja... Então, isso é dizer igreja. A igreja tem uma saída. Ah, como é que pode lá que o sujeito está separado e está lendo na igreja? Pois uma pessoa separada pode fazer leitura na igreja. Pode, normal. A pessoa separada pode ser ministro da comunhão. Ué, o marido separou, o esposo separou, está vivendo uma vida qualquer, mas a pessoa continua ali, firme na comunidade, honesta, vivendo, partilhando a sua vida, com dignidade com seus filhos. Dizer a igreja significa isso. A igreja diz, tem espaço para você. Ah, mas e aquele caso daquele casal que já faz 20 anos que está junto, não foi casado, porque o marido casou, tinha sido casado com outro, a mulher casada com outro, e agora eles estão indo na missa, estão indo no grupo de oração. Pois eles podem ir. Se eles não podem participar da comunhão eucarística, eles podem participar da Eucaristia, da grande celebração, e estar em comunhão. A igreja tem um espaço para isso. Dizer a igreja significa achar a solução que Deus nos dá através da sua igreja. E a gente fica feliz da vida ao saber, a igreja tem, e aí porque tem essa assistência do Espírito Santo, a igreja tem uma resposta. Agora, não espere uma resposta imediata, porque quem tem resposta pronta e imediata para tudo é o encardido. A igreja segue a pedagogia de Jesus, a igreja é sábia. Então dizer a igreja significa isso, achar uma solução, mas não uma solução qualquer. Outro dia, num lugar que eu estava, uma senhora, na hora das perguntas, falou: padre, eu estou vivendo uma vida irregular. Ela dizia assim. Eu conversei com um padre e ele me autorizou a viver em comunhão plena com a igreja. O que o senhor me diz disso? Disse: esse padre é uma anta. Eu não sabia que o coitado estava lá assistindo a palestra. E disse: filha amada, o fato de você estar perguntando a mim significa que nem você mesmo se convenceu com isso que esse padre falou. Convenceu? Por acaso, alguém de vocês veio perguntar para mim que roupa que devia vestir hoje? Quem pergunta é porque tem dúvida, e se tem dúvida é porque não está satisfeito. O nosso povo também não quer umas mentirinhas para agradar, passar a mão na cabeça. Só a verdade liberta, inclusive quando a verdade envolve um aspecto errado da minha vida. Se 200 padres se reunissem e falassem para a senhora está certa, continue. A senhora começou dizendo que está vivendo uma vida irregular. A consciência da pessoa está dizendo isso. E quando a consciência não dissesse, a gente teria que ter a obrigação de, com muito jeito, com muita caridade, dizer: isso é cura interior. Então dizer à igreja. Quarto passo. Primeiro passo, converso com a pessoa, rezo com a pessoa, baseado na palavra de Deus. Segundo passo, 2 ou 3 pessoas, vou atrás de uma comunidade, vou conversar com o pai da menina, com a mãe da menina, com a mãe do rapaz, vou atrás de gente que quer o bem dessa pessoa. Não deu certo. Terceiro passo, eu vou à igreja, eu vou buscar a resposta da igreja. Ainda assim a pessoa não se convenceu. Qual é o quarto passo? Vocês se lembram? Qual? Não ouvi. Cortar a pessoa? Cortar relações com a pessoa? Eu vou ler. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que Jesus está mandando fazer com esse elemento? O que significa seja tratado como um pecador público ou um pagão? Com mais amor ainda do que se fosse um cristão. Como é que Jesus tratou os pecadores públicos? Tem gente que quando lê isso aqui pensa que Jesus está justificando você cortar a pessoa, chutar a pessoa. As páginas mais lindas da Escritura são os encontros que Jesus teve com os pecadores públicos, com os pagãos. Mateus 21, 31, ele diz: as prostitutas
e os publicanos vos precederão no reino. Mateus, que escreveu esse texto, era publicano, pecador público. Zaqueu era pecador público, e Jesus, de oferecido, foi jantar na casa dele. Madalena era uma pecadora pública. Gente, que bordada esse quarto passo. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão e um pecador público. Como é que Jesus tratou aquela prostituída pega em flagrante adultério? Vocês têm aí fita que eu já gravei sobre isso? Jesus se agachou, ficou do tamanho dela, olhou bem na cara daquela velharada. Quem de vocês não tiver pecado, joga a primeira pedra. Como é que Jesus tratou os pecadores? Como é que Jesus tratou os pagãos? Com palavra de amor. Para todos eles, Jesus sempre teve uma palavra de amor. E a conclusão mais comum dos encontros de Jesus com todos os pecadores públicos: vá em paz, vá e não peque mais. Pedagogia de Jesus com os pecadores públicos: ele nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca. Ele não perguntou para aquela moça: filha, agora que eles foram embora, a gente podia conversar um pouquinho. Estou preocupado com você, filha. Você pode se abrir comigo? Você tem algum problema psicológico? O que está levando você a sair por aí, fazendo essas coisas? Esse problema que você foi pega, o que houve com você? Sabe comigo? Jesus falou isso para ela? Nada. Levantou e disse: vá e não pegue mais. Segundo a tradição, essa senhora foi aquela que se encontrou com ele na madrugada da ressurreição, Maria Madalena. Aquela mulher que veio para morrer, aquela pecadora pública, que veio para ser apedrejada, porque a igreja já tinha reunido a igreja deles para trazê-la. Aquela mulher foi responsável para dar ao Papa, Pedro era o Papa, em primeiríssima mão, a notícia mais importante da face da terra: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Já pensou o que é isso? Isso é o que o amor de Deus pode transformar uma pessoa. Tratar uma pessoa como um pecador público, tratar a pessoa como um pagão, é assim. Se é pecador público, eu tenho que ter mais caridade ainda. Então é eu esquecer todas as etapas e me lançar de fato para salvar essa pessoa. E a conclusão vem logo em seguida: porque aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Isso é cura. Em verdade vos digo, o texto não para no versículo 17. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, mas o que desligardes na terra será desligado do céu. Minha Nossa Senhora, será que eu estou desligando alguém do céu? Pensa, isso é sério, gente. Quando eu ajo contrariamente à palavra de Deus, eu estou mandando gente para o inferno. Tem gente que cria inferno. Aonde passa, deixa rastro de inferno. Onde passa, deixa mágoa, deixa ressentimento, deixa mentira, deixa fofoca, deixa prostituição, deixa pornografia. Por onde vai passando. Por isso que chama anta. A anta, o maior mamífero da América Latina, é um bicho maravilhoso. O problema é que quando ela está apurada, quando parece algum perigo, ela vai em linha reta, caminha para frente, vai arrebentando tudo que tem na frente. Tudo. Ela é uma coitada. Mas fora isso, ela é boa, vai lá, vai lá, chacoalhando o rabinho, pegar. Aí a hora do problema: será que eu já mandei gente para o inferno? Aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aquela pessoa que você for buscar, que está caída. Oh meu Deus. Gente, pensa comigo. Tanta gente nesse momento, agorinha.
Tanta gente agora sofrendo tanto, nos hospitais, nas cadeias, nos prostíbulos, quanta gente. Imagina quantas senhoras, iguaizinhas às senhoras que estão aqui, nesse momento estão chorando, amargurada, porque recebeu um telefonema de que aquele filho faleceu nessa madrugada num acidente e matou mais 2 ou 3. Quantas estão sofrendo assim hoje? Ao menos em cada cidade do Brasil tem 1, 2, 3 ou 4. São milhares, talvez no mínimo 20 ou 30 mil pessoas. Talvez o mesmo número de gente que a gente se encontra aqui. Está sofrendo. E eu, o que estou fazendo? Eu estou aqui diante de Jesus na Eucaristia, com tantos sacerdotes, celebrando a Eucaristia que está indo pela televisão para o mundo inteiro. E será que eu não tenho coragem de deixar de lado um pouquinho a minha situação, os meus probleminhas desse tamaninho? E pensar um pouco, eu preciso criar céu. Eu preciso criar céu na minha comunidade. Eu preciso criar céu na minha casa. Amar é levar o outro para o céu. Mais ainda, o amor verdadeiro é aquele que traz o céu até o outro. O dia em que a cada pessoa que eu me aproximar, eu conseguir levar para o céu. E às vezes levar para o céu, não pensa você quer passar sua mão na cabeça, não. Às vezes levar para o céu uma pessoa é falar o que Isaías falou para Ezequias: ajeita a sua vida que você está indo, meu filho. Às vezes levar para o céu é fazer como Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Não é passar a mão na cabeça, não é agradar. Nós temos que acabar com esses milindres. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa porcaria mesmo. Esses milindres de ficar alisando e rindo para todo mundo. Não, não é isso não. Quantas e quantas vezes a gente precisa falar e falar firme com a pessoa, porque senão ela não vai para o céu. Eu posso até gostar da pessoa, eu posso passar a mão na pessoa, passar a mão na cabeça e deixo fazer o errado, e depois eu tenho responsabilidade pela salvação dessa pessoa. Então eu preciso criar céu, mas eu preciso criar céu dentro da minha casa. Você cria céu na sua casa? Quando você chega, as pessoas notam que você chega. Mas porque quando você chega céu? Talvez se você use um perfume característico, quando você chega, a pessoa até de olho fechado fala: fulano chegou, ao cheiro. Mas às vezes fala isso também pela falta do perfume. Quando você levanta o braço para pegar a chave, a pessoa chegou. Pior do que um sovaco fedido é um coração estragado. Ixi, muito pior. Tem cheiro assim, azedo. Tem gente que fede naturalmente. Ela fala com você. A pessoa tem mau hálito. Eu não tenho nenhum amigo que tem mau hálito. Ao menos que eu conheço, não. Porque se tiver, eu falo. Falo com caridade. Ô, rapaz, que é isso? Você esteve sugando algum chiqueiro essa noite? Usa caridade com a pessoa. Você podia pegar um pouco de ácido sulfúrico, né? Um chazinho. Tá, coitado. Seu marido tem mau hálito, você não fala. Todo mundo, quando ele chega, a pessoa... E pior, quando a pessoa tem mau hálito e chato. Porque a pessoa chata, ela fala com a gente, ela segura na gente, ela fica tocando. E ela quer puxar você para perto dela. Não falei com você, né? Aí você está evitando aquela fonte que está... Quer ver na confissão, às vezes? Confessionário tem aquela gradinha, a pessoa consegue enfiar o hálito dela em cada... Misericórdia, meu. Nosso coração fede também. Quando eu chego em algum lugar, eu levo Deus? Pelo meu sorriso, pelo meu olhar, pela minha palavra, pela firmeza da palavra, muitas vezes. Será que eu sou aquela pessoa que cria o céu pelos meus gestos? As pessoas notam. Sabe que a pessoa nota que você é cristão com o coração curado? Do jeito de você trabalhar. Você está sempre disponível. Você é capaz de esquecer de si pelo outro, de colocar o outro em primeiro lugar. Na hora de fazer um serviço, você assume fazer aquele serviço que ninguém quer. Ali as pessoas começam a perceber.
essa pessoa tem alguma coisa diferente. Então eu estou criando, que maravilha. A palavra disse, aquilo que você ligar na terra. Mas que tristeza, a palavra disse, aquilo que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Meu Deus do céu, será que eu já mandei alguém para o inferno? A igreja nunca falou que alguém tinha ido para lá. Graças a Deus, nunca falou. Mas será que eu já mandei alguém? Pelo meu conta testemunho? Pensa. Por uma indelicadeza, por uma maldade, por uma malícia, por um pecado. Então não para nas 4 etapas. É preciso criar céu. De novo, Jesus diz, versículo 19, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, 2 de vós, marido e mulher, pai e mãe, irmão e irmã, mãe e filho, 2 irmãos de comunidade, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. E a conclusão, pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Ele está no meio de nós. Se Ele está no meio de 2 ou 3, quantos somos? 20, 30 mil, não sei. E Ele está no nosso meio. Essa é a certeza. Aconteça o que acontecer, Ele está no meio de nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!